Oi pessoal, tudo bem? Professor Davi novamente. Agora então nessa aula a gente vai ver a outro conjunto de estruturas de repetição, outro tipo de estrutura de repetição que tem na linguagem C, que é o while e o primo dele, o irmão o do while. Qual que é a diferença entre os dois, né? Para que ele serve? Enquanto lá no for a gente tem uma estrutura de repetição que vai executar normalmente uma quantidade de repetições que a gente conhece, ou seja, até 20, até 30, até 100, até 1000, até o tamanho de alguma coisa que depois a gente vai ver, até um valor que o usuário digitou e assim por diante. Normalmente a gente vai utilizar o for quando a gente sabe a quantidade de vezes que aquele bloco de código precisa ou vai precisar repetir, tá bom? O while e o do while, a ideia é que a gente utilize eles quando a gente não sabe muito bem até quando que o teste que vai verificar se deve continuar executando ou não, se deve repetir ou não, a gente não tem muito controle sobre quando que esse teste vai dar falso, tá certo? Então quer dizer que eu sou obrigado a usar o for sempre numa determinada situação e eu nunca posso usar o while onde eu uso o for? Não. Na verdade, a gente consegue usar as três estruturas de repetição, o for, o while e o do while, para resolver os mesmos problemas. Só que, dependendo do problema, ele fica mais legível utilizando o for do que o while, ou o contrário. Às vezes fica mais legível, fica mais fácil de entender usando um while ou um do while do que usar o for. Normalmente isso a gente vai pegando essa malícia, entre aspas, quando a gente vai trabalhando, a gente vai programando, tá certo? Os exercícios que vocês viram, que vocês vão fazer de for, que são 23 exercícios, são todos situações onde o for sempre vai aparecer. Que a gente sempre vai dar preferência para utilizar o for. Poderia fazer usando o while? Poderia, de novo, poderia. Só que a gente vai usar o for nessas situações. Muito bem. Como que o while funciona, pessoal? Ele é mais simples. Vejam, eu tenho a estrutura. Vamos pegar o fluxo dele aqui, ó, e fazer o desenho. Olha só, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um while, um teste, código. Aqui é o 1, aqui é o 2, o 3 e o 4. Vejam só, vou executando o código que vem antes e cheguei no while. Chegou no while, executo o teste lógico. Se ele der verdadeiro, eu rodo o bloco 3, o bloco de código que está denotado aqui pelo número 3, e vou testar de novo. E eu fico nesse laço de repetição enquanto o meu teste der o quê? Verdadeiro. Percebam, não tenho passo agora. Se eu quiser simular um for usando while, tem como? Tem. É só você colocar a instrução do passo aqui como última instrução dentro do bloco do while. Tá bom? Então isso aqui vai se repetindo. Até que uma hora vai dar falso. Pode ser que não dê, aí entra um loop infinito, né? Se der falso, quando der falso, eu paro o while e continuo a execução. De novo, se eu quiser forçar a parada do while, eu posso usar o break. Tá bom, gente? Existe uma outra instrução que a gente consegue colocar dentro dos laços de repetição, que ela se chama continue. Mas a gente não vai utilizar ela aqui não, tá certo? Não lembro agora se aparece em algum exemplo mais para frente da apostila, eu acho que sim. Mas o que, que o continue quer dizer? Ao invés de ele parar o laço de repetição e continuar depois o laço de repetição, ele simplesmente pula todo o código que tem depois, dentro do bloco, e volta para testar de novo para ver se continua a execução ou não, tá bom? Só que esse cara aqui a gente não vai usar por enquanto, tá bom? Então a gente só vai usar o break. Muito bem, eu tenho o while e eu tenho também o do while. Vejam a diferença entre o while e o do while. O diagrama é parecido, né? Só que olha só, no do while
eu tenho a garantia que, vamos escrever ele aqui, o do while é assim, do código, e o while é aqui embaixo, com o teste. E cuidado, ponto e vírgula aqui. Cuidado, ponto e vírgula aqui, tá bom? Então, 1, 2, o teste é o 3 e a continuação é o 4. Vejam, lá no while, antes de rodar o código, eu testo. Aqui no do while, eu vou rodar o bloco de código pelo menos uma vez. Porque do roda o bloco de código que está associado para depois testar. Então vejam, enquanto lá em cima, enquanto aqui o meu teste é antes de executar o bloco está aqui denotado pelo 3, no do while eu rodo o bloco, que agora o bloco está no 2, para depois testar. Então eu rodo o bloco, testo, se der verdadeiro, eu rodo o bloco de novo. Enquanto der verdadeiro, fico no laço. Até que uma hora, pode ser que esse teste dê falso, normalmente ele vai dar, e eu termino a execução, continuo. Ou posso dar um break para forçar a parada da laço de repetição. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício. Olha só. Escreva um programa que solicite a idade de várias pessoas e imprime o total de pessoas com menos de 21 anos e o total de pessoas com mais de 50 anos. O programa deve terminar e exibir os resultados quando a idade fornecida for negativa. Pessoal, uma observação que faltou falar lá do for, está martelando aqui na minha cabeça e eu estou me esquecendo. Tá? Normalmente a gente vai usar para controlar o for. Deixa eu anotar aqui. Normalmente, quando a gente está falando do for, a gente utiliza as variáveis. Isso aqui é obrigatório? Não, poderia ser qualquer coisa, mas isso aqui vem lá de antigamente, que o pessoal usava na linguagem Fortran, usava a variável i, j, k para controlar os fors, tá bom, pessoal? Tem um porquê histórico, tá? Um porquê que são esses nomes lá no Fortran, não vou ficar entrando em detalhe não, tá? Porque nem sou especialista em Fortran. Então, quando eu tenho um for, normalmente eu uso o i para controlar ele. Então eu vou inicializar i igual a alguma coisa, enquanto i for tal, i mais mais ou i menos menos. Se eu tiver um for dentro de um for, eu vou usar outra variável para o controle, porque se eu usar a mesma variável do for anterior vai me dar problema. Então eu vou usar um j normalmente. Depois, se eu precisar de mais um k. For com 4 níveis, pessoal, é muito raro de aparecer. Com 3 níveis, o algoritmo ele já provavelmente ele já tem algum problema aí, você poderia estar otimizando ele de alguma forma, tá? Nossa, falei no gerúndio feio, né? Mas pode ser que precise. Mas se precisar de mais um nível, seria a variável L. Aí já um for dentro de um for dentro de um for dentro de um for é muito raro, tá, pessoal? Só em situações muito específicas. Então, normalmente a gente vai ver um for com i, um for com j dentro dele e às vezes um for com um k, se precisar de mais um nível, tá bom? Então, normalmente a gente usa esses nomes de variáveis para controle do for, tá? Obrigado? Não, mas é o mais comum de aparecer, tá? Então, voltando ao while, voltando ao nosso exercise. Escreva um programa que solicita a idade de várias pessoas e imprime o total de pessoas com menos de 21 anos e o total de pessoas com mais de 50. O programa deve terminar e exibir os resultados quando a idade fornecida for negativa. Olha lá, exemplo. Idade da pessoa 1, 10. Idade da pessoa 2, 55. Idade da pessoa 3, menos 1. Opa, negativo, vai terminar a execução, vai parar. Quantas pessoas menores de 21? Uma, que é o de 10 anos. Quantas pessoas com mais de 50? Uma, que é o 55. Não contou o menos 1, estão vendo? Menos 1 é menor que 21, mas não contou ele, porque o menos 1 não vai ser uma idade válida.
ou qualquer negativo, tá? Olha o próximo exemplo. 9, 15, 57, 20, 23, 19, 43, 66. Menos 10 para terminar, ou qualquer negativo. Total de pessoas menores de 21, 4. Quem são? O 9, o 15, o 20 e o 19. São 4, né? Pessoas com mais de 50, são duas, é o 57 e o 66. Percebam, o 43 não foi contado porque ele não é nem menor que 21, nem maior que 50. E quem mais que não foi contado? O 23, que não é nem menor que 21, nem maior que 50. Então, olha só, e o menos 10 não entra na conta também, tá bom? Então, vamos escrever o código, vamos escrever o programa que faz isso. É o EX 3.24. EX 3.24. Vamos lá então. Dá uma olhada aqui. Idade da pessoa 1, idade da pessoa 2, idade da pessoa 3. Então olha só, eu vou ter que ter uma variável para guardar que pessoa que é, para mostrar desse jeito, concorda? Porque quanto mais pessoas eu digitar, mais esse número vai aumentar. Então vamos lá. Vamos preparar aqui o nosso cenário, né? Primeiro, include stdlib.h. Então vamos pensar. Primeiro, eu vou ter que ter uma variável que eu vou guardar esse valor que eu estou digitando. Vou chamar ela de idade. Segundo, eu vou ter que ter uma variável para fazer esse controle aqui. Estou digitando a idade da pessoa 1, da pessoa 2, da pessoa 3, da pessoa 4, até a pessoa N. Vou chamar de pessoa. Outra variável, eu preciso de uma variável para guardar quantas pessoas são menores que 21 e quantas pessoas têm idade maior do que 50. Então, menores 21, maiores 50. Tudo bem? Idade, pessoal, é um valor que eu vou estar sempre digitando. Digita, 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 digita. Então, não preciso colocar um valor inicial. Pessoa. 1, 2, 3, já vou colocar o valor 1 aqui nela. Tá bom? Menores que 21 é um contador. Aqui é o conceito de contador que a gente chama. Dependendo de uma situação, eu conto mais um. Eu conto mais um. Eu conto mais um. Eu conto mais a quantidade que precisar. Aqui é de 1 em 1, né? Todo contador a gente inicializa com 0, sempre. E os maiores que 50 também inicializado com 0. Se não inicializado, depois vocês façam o teste, vai dar problema, tá bom? Então agora vem. É para usar o while do while. Qual que seria melhor? Eu vou continuar a execução desse programa enquanto o quê? A idade for diferente do número negativo, certo? Então, vamos começar com o while. Enquanto a idade for maior ou igual a 0, porque ele não quer negativo, né? O programa deve terminar a exibir os resultados quando a idade fornecida for negativa. Enquanto a idade é maior ou igual a 0, só que percebam, eu não tenho o valor da idade ainda, concordam? Eu preciso de um valor para essa idade. O que eu faço? Vou falar que a nossa repetição vai ser sempre pedir a idade, não é isso? Printf idade da pessoa, %d, 2 pontos, um espacinho, pessoa. Certo? E o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um scanf da idade. Muito bem. Primeiro problema aqui. Eu vou testar se a idade é maior ou igual a 0, só que eu não tenho valor na idade ainda, concordam? Então esse while, pode ser que ele nem entre no while. Então o que a gente vai fazer? Vamos fornecer um valor inicial para a variável idade.
por 0. Tudo bem? Então, enquanto a idade for maior ou igual a 0, ele entra e pede a idade. Pediu a idade. Se, agora a gente tem que contar, se a idade for primeira, menor que 21, o que eu faço? Menores que 21, soma 1. Se idade for maior que 50, maiores que 50, soma 1 maiores que 50. Qual que é o problema aqui, pessoal? Se eu entrei com uma idade negativa, vai entrar dentro desse if, concorda? Se eu digitar menos 1 aqui, vai entrar dentro desse if. Então, olha só o que eu vou fazer. Se idade for maior que 21, maior ou igual a 0, eu continuo, eu faço a conta, não é isso? Essa conta não, desculpa, falei besteira. Eu faço o teste. Se a idade for maior que 0, maior ou igual a 0, eu verifico se ela é menor que 21, ou seja, se ela é de 0 até 20, ou se ela é maior que 50, 51, 52 e para frente. Se a idade for negativa, eu não vou entrar nesse if. E na hora que eu chegar aqui, o meu while vai terminar. Não é isso? Então parece que está feito. Eu consigo entrar no while porque eu inicializei a idade. Eu faço a leitura e faço os ifs para eu testar. Se a minha idade é acima de maior ou igual a 0, para eu não contradizer isso aqui. Se ela é menor que 21, se ela é maior que 50. Terminou de fazer isso, na hora que eu digitei um negativo, isso aqui vai dar falso, vai parar e eu vou mostrar total de pessoas menores. Então vamos lá, printf. Total de pessoas menores de 21 anos. Porcento D, pulo uma linha, né? Menores 21. Printf, agora o outro, né? Total de pessoas maiores com mais de 50 anos. Porcento D, agora não precisa pular a linha, né? Porque é o último dado. Maiores que 50. Deixa eu ver se o texto aqui está igual. Total de pessoas menores de 21. Total de pessoas com mais de 50. Vamos testar? Então, vou digitar aqui 5. Isso aqui ainda a gente precisa resolver, né? Mas vamos testar do jeito que está. 5 é menor que 21, vai ter que ter contado 1. 10 também é menor que 21. 59 é maior que 50. 60 é maior que 50. 50 não é maior que 50. E vamos digitar um 33. Que não é nem menor que 21, nem maior que 50. E agora um negativo para terminar. Total de pessoas menores de 21. 2. O 5 e o 10. Total de pessoas com mais de 50. O 59 e o 60. O 50 não contou, porque é só maior que 50. O 33 não contou, porque não é nem menor que 21, nem maior que 50. E o menos 1 é o negativo, que não contou também. Se estivesse errado, estaria contando aqui no menor que 21. Certo? Parece que está ok. Muito bem. Outra forma de resolver, parece estar pronto, né? O que está faltando, né? Resolver isso aqui. Lembram que lá... Estou fazendo outra coisa aqui em paralelo, tá? Desculpa. Apareceu um 0 precedendo o valor dos números. Como que eu faço isso? Porcento 0D. Vamos rodar? Vocês vão ver que vai aparecer um 0 à esquerda agora. Como que é mesmo? É mais. Pera aí que tem a dica aqui. Vamos olhar a dica. Dica. Aqui. Sim, tem que indicar a quantidade, verdade. 02D. O que quer dizer isso aqui?
Mostre um inteiro usando 2 dígitos, no mínimo, sendo que se ele não tiver 2 dígitos, preenche com 0, tá? Eu sempre esqueço essas coisas. Olha lá, 0, 1. Então agora, ó, só que é sempre o mesmo valor, né? Porque eu não incrementei. O que eu vou fazer? Posso pôr o mais aqui, ó. Uso o valor da pessoa, que é 1, mostra, faz, já incrementei o pessoa. E na próxima vez que aparecer vai valer 2, vai valer 3, vai valer 4 e assim por diante. Vamos rodar. Olha lá, pessoa 1. Certo? Olha lá, agora a partir do 10 o número tem 2 dígitos, eu não precedo mais com 0. Tá bom? Ah lá, 17 menores que 21 anos, porque é tudo 5, né? Beleza? Isso aqui está resolvido. Muito bem. Para fazer com do while, qual que seria a diferença? Se eu quisesse fazer com do while. A vantagem é que eu não precisaria inicializar a variável. Eu colocaria um do aqui. Então, do vai rodar isso aqui pelo menos uma vez. Faz a pergunta da idade, lê a idade, faz o teste. Se enquanto a idade for maior ou igual a 0. Olha só, é a mesma solução, é o mesmo problema, só usando uma variação do while, que é o do while. O que me poupa aqui, entre aspas? Inicializar a variável idade e ter aquele while que vai entrar aqui obrigatoriamente com aquela condição sendo verdadeira. Então vamos pôr os 5 aqui de novo e o 99 e o menos 10. Olha lá, menores que 21, tem 9 aqui, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos 14. Maiores que 50, o 99, o 999 e o 99. 3. E o menos 10 para terminar. Tudo bem, pessoal? Então, esses são o while e o do while. Vamos ver os outros probleminhas. É tudo tranquilo. Somatório. Somar todo mundo. Agora é o conceito de acumulador. A gente tinha o contador, que a gente conta de 1 em 1. E agora uma variável para ir somando. Fazer média e ver quantos entrou. Pensa um pouquinho. Fazer leitura e dizer quem é o menor e quem é o maior. Vai fazendo leitura enquanto não é negativo. Se for negativo, não entra na conta depois de quem é o menor e quem é o maior. E diz de todos os digitados quem é o menor e quem é o maior. Pensa um pouquinho aí, dá para fazer. Próximo, média. Média dos acima de 60 é a pessoa mais pesada. Esse aqui já é um exemplo mais completinho, né? Com o menuzinho usando switch e simulando uma conta, né? Um depósito e saque num banco, tá bom? Tem os testes aí. O próximo é para fazer divisão. E não vai fazer divisão inteira, não vai fazer divisão se o denominador, ou seja, o número 2 que foi fornecido for 0. Não existe divisão inteira por 0. Tá bom? O assunto da próxima semana é arrays, são os arrays, são os famosos e ultra mega úteis arrays, que alguns professores erroneamente chamam de vetor. Tá errado chamar array de vetor, mas semana que vem a gente entra nessa discussão. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, fórum de dúvidas, e a gente vai ter o nosso plantão de dúvidas também para resolver. Falou, valeu, até mais!